Na aula de hoje, daremos início ao estudo do capítulo 2, a composição da atmosfera e suas alterações. Nós dividiremos este capítulo em várias aulas, mas na aula de hoje, especificamente, estudaremos sobre a composição do ar e a importância do gás oxigênio. Antes de mais nada, vocês lembram o que é a atmosfera? Que vocês viram no 6º ano? Vocês viram que a atmosfera é uma camada de ar que envolve o nosso planeta. E essa camada de ar é dividida em 5 subcamadas, sendo elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Vamos relembrar sobre a atmosfera e suas camadas? Então, vamos assistir juntos a este vídeo aqui. Prestem atenção. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? E aí, minha gente, deu para relembrar? Deu, né? Com certeza. Vocês relembraram porque vocês já viram no 6º ano. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra, como nós vimos. Mas e o ar? De que ele é composto? Então, vamos falar sobre a composição do ar, certo? Observem aqui
este gráfico. Eu vou destacar bem ele para a gente observar. Neste gráfico aqui, nós temos que a composição do ar é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como gás carbônico, como gases nobres, além de conter também vapor de água. Certo, gente? Então, basicamente, a composição do ar, desse ar que nós respiramos, do ar da nossa atmosfera, lembrem, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, ok? É interessante a gente observar que o gás oxigênio, mesmo ele sendo em menor proporção do que o nitrogênio e do que outros gases, ele é imprescindível para a nossa vida, ele é muito importante. Então, você já pensou o que aconteceria se a Terra ficasse sem oxigênio por alguns segundos? É exatamente esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Olha só, ele é um vídeo de 9 minutos e 47 segundos. Eu vou assistir um pedacinho aqui com vocês. E aí, depois, vocês vão assistir ele completo. Porque como nossa aula é de 10 minutos, não vamos nos estender passando um vídeo de 9 minutos. Depois vocês assistem o vídeo na íntegra, certo? Aqui com vocês eu vou assistir só uma parte. Esse vídeo, ele fala, e se a Terra ficasse sem oxigênio por apenas 5 segundos? Então, vamos assistir. Olá! Quem fala é o seu mestre de desastres. De volta com outro assunto divertido para refletir. O de hoje é: o que aconteceria se a Terra ficasse sem oxigênio por apenas 5 segundos? Acho que todos nós iríamos prender a respiração assim. Mas na verdade tem mais coisa por aí. Você vive, trabalha, dorme, come e se diverte sem nem pensar nesta substância milagrosa que torna tudo possível, o oxigênio. A maioria de nós pode ficar sem ele por aproximadamente meio minuto antes do nosso corpo exigir respirar este gás. Por falar nisso, o tempo recorde que uma pessoa conseguiu segurar a respiração voluntariamente foi mais de 24 minutos. Uau! Você tem ideia do que aconteceria com o nosso planeta se o oxigênio desaparecesse por apenas 5 segundos? Aposto que as consequências são muito piores do que você imagina. Se a Terra ficasse sem oxigênio, mesmo por um período tão curto de tempo, os resultados seriam desastrosos. Veja só. A crosta do planeta começaria a se desintegrar. A terra debaixo dos seus pés começaria a se quebrar até virar poeira. Isso continuaria a acontecer até que não houvesse mais nada para firmarmos nossos pés. Isto porque 45% da crosta terrestre é feita de oxigênio. Então, se este gás desaparecesse, você iria ter a experiência de uma queda livre, pois não haveria mais chão. A maioria das pessoas sofreria perda de audição. Sim, nossa audição também depende do oxigênio. Para ser mais exato, não é a audição em si, mas sim o órgão que faz a gente ouvir, o tímpano. Se o oxigênio desaparecesse subitamente, isso iria causar uma perda de mais de 20% de pressão do ar. É como se a gente estivesse saindo do nível do mar para uma altura de 100 metros em 1 segundo. Com essa diferença de altitude, não haveria tempo para que os seus tímpanos se adaptassem às mudanças de pressão. Se o oxigênio desaparecesse de repente, você sofreria barotrauma, que normalmente ocorre quando há uma mudança súbita de pressão. Sabe quando seus ouvidos ficam bloqueados à medida que o avião decola ou enquanto você mergulha? Então, sem oxigênio, você sentiria algo parecido, porém muito mais forte e dolorido. Seu ouvido interno iria simplesmente explodir e isso provavelmente causaria perda de audição. Credo.
Quem estivesse relaxando debaixo do sol teria queimaduras graves. O que protege você dos raios UV que vêm do sol? Este herói é um gás chamado ozônio, que prende o UV antes que ele entre na troposfera. Mas o ozônio é feito de 3 moléculas de oxigênio, O3. Então, se não há oxigênio, você já imaginou vivendo em uma grelha? É exatamente assim que a vida na Terra seria sem o oxigênio. Isso... Até aqui, gente. Depois vocês assistem o vídeo na íntegra. O gás oxigênio também, gente, é importantíssimo para que ocorra o processo de combustão, que é um processo de queima, certo? Porque na combustão sempre vai existir a combinação do gás oxigênio com outras substâncias. O gás oxigênio aqui no caso sempre vai ser o comburente e outras substâncias serão os combustíveis. Por exemplo, sem o oxigênio e sem a combustão, não seria possível nós acendermos o fogo do fogão, não seria possível acendermos uma vela, um fósforo, não seria possível também colocarmos um carro para funcionar, porque todos esses processos envolvem a combustão. No caso aqui do carro, quem é o combustível? A gasolina, o álcool. No caso aqui na cozinha, quem é o combustível? O gás de cozinha. No caso aqui da vela, quem é o combustível? A parafina. E sempre quem é o comburente é o oxigênio. Em toda reação de combustão, sempre vai haver a produção de gás carbônico e vapor d'água, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Bom estudo!